agora perguntas da imprensa. Vamos começar aqui com o repórter Danilo Queiroz, do Futebolês. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Abreu. Boa tarde, Dorival. Boa tarde. Prazer conversar com você. E prazer também iniciar essa coletiva. Dorival, primeiro, boa tarde. E eu queria saber, que eu acho que é um pensamento, uma indagação geral, não só nossa aqui do estado do Ceará, nem só da torcida, nem só da imprensa, mas da imprensa brasileira. Você está aí num período sabático há 1 ano e 7 meses, né, que você estava fora do futebol e todos já imaginavam. Dorival, em algum instante, vai voltar a ser treinador. Você saiu numa fase ótima da carreira e você é um cara que está numa idade ótima também ainda para ser treinador. E todos esperavam, em algum momento vai voltar. O que a gente ouviu pela imprensa, né, de vários outros estados time tal fez uma tentativa, Dorival segue seu período sabático. Time tal fez uma outra tentativa e novamente Dorival não foi. E para o Ceará você deu o sim, né? O positivo, o aceite, está aqui, vai iniciar o trabalho. Então a pergunta é, por quê? Por que o Ceará? Por que nesse momento a proposta do Ceará te fez retornar ao futebol em relação a tantas outras que acabaram não sendo as propostas que te levaram a voltar a esse caminho? Obrigado e boa tarde. Boa tarde. Eu tive 2 anos problemáticos, né? Que foram 19, eu tive uma operação, e 21, o ano passado, que eu tive alguns problemas pessoais. Então eu não tinha como retornar naquelas condições, porque eu tinha consciência que eu não seria útil aos clubes que evidentemente tivessem acreditado nas minhas condições de estar à frente de uma agremiação ou outra. Eu tive vários contatos, eu não escondo isso, mas eu sempre tive que declinar em razão dessa condição. A partir de janeiro estava tudo zerado, tudo sanado, então eu já teria aí sim uma nova possibilidade. Aconteceu agora um convite da diretoria do Ceará. Saí desse cenário há um ano e alguns meses atrás, e preparado para um novo desafio, uma nova condição, e tentando fazer o máximo possível para que levemos esse clube a melhor campanha possível ao longo desse ano, respeitando muito e aqui agradecendo ao trabalho deixado pelos últimos treinadores da equipe, principalmente o último, Thiago, uma pessoa que eu tenho uma consideração e respeito muito grande, e tentando dar seguimento a tudo aquilo que nos foi passado e deixado aí como um legado. Dorival, tudo bom? Aqui é o Horácio Neto, setorista do Ceará pela Rádio Povo CBN. E Dorival, eu queria lhe perguntar, com todo respeito aos seus problemas pessoais, também aos problemas que você teve de saúde, essa questão, mas nesse período, Dorival, você teve tempo para se manter atualizado sobre o futebol? Porque, como você sabe, todo mundo sabe, o futebol muda muito, né? De um ano para o outro, as coisas aparecem novas, novidades surgem. Eu queria saber se você conseguiu ainda conseguiu ainda aproveitar um tempo para se manter atualizado, para entender o que está acontecendo, como os times estão jogando e por aí vai. Olha, eu acho que o que eu mais fiz na minha vida foi ver e analisar o futebol nesses últimos meses. Porque eu acho que faz parte, é o que eu sempre fiz e sempre fiz com muito prazer. E acredito que tem intensificado um pouco mais, né, ou desenvolvido um pouco mais essa condição de análise. Para mim foi importante, eu tinha necessidade de fazê-lo, precisei, contrário até a minha vontade, mas não tinha um outro caminho. Eu acho que a evolução ela é constante e frequente em qualquer profissão. Você tem que estar adaptado e ambientado a tudo aquilo que esteja acontecendo, e principalmente as mudanças, que são muito rápidas. E o futebol não foge a tudo isso. Se você não acompanhar, você não terá condições de poder dar uma sequência e ter uma continuidade dentro da sua profissão.
eu acredito que tenha feito o máximo possível para que mantivesse a condição que eu sempre tive de poder ser útil aos clubes que defendia até então. Boa tarde, Dorival. Júnior, né? No Palmeiras você era chamado de Júnior, né? Como jogador. Faz tempo. Mário Kempis aqui, nome de jogador também, mas do TVC Esporte Clube, do blog do Kempis. Seja bem-vindo, sucesso. Obrigado. A minha pergunta, ontem o Luiz Otávio aqui na coletiva, ele já sabia que era você, mas ele acabou escondendo um pouco o jogo. Perguntei para ele, os meninos perguntaram aqui para ele sobre estilo de jogo, se ia se manter e tal. Ele disse que era os jogadores iam se adaptar ao que o treinador iria determinar. Então eu queria saber de você se você vai ter um novo estilo no clube, se você vai manter o esquema que era do Thiago. O Thiago dizia aqui nas coletivas claramente um 4-1-3-2. O Vina era atacante, por exemplo, não era meia. O Vina falou aqui para nós que ele se adaptou ao Thiago porque ele era meia de origem. A defesa, o Thiago dizia que não gostava muito que os zagueiros tocassem a bola porque não tinham estilo. Então, gostaria que você pudesse me dizer qual o esquema e o estilo que você vai adotar. Você vai aguardar e manter esse do Thiago ou você vai impor o seu mesmo? Muito obrigado. Olha, eu acho que você definir uma equipe por números, eu não gosto de fazê-lo. Por quê? Porque eu acho que você, numa fase em que você esteja atacando, você de repente tenha uma distribuição em campo. Você tem uma ideia inicial. Eu parto de um 4-3-3. Só que eu chego próxima área ou no último terço do campo, eu chego numa outra condição. De repente com 4, com 5 jogadores dentro da área adversária. Então eu fugi do 4-3-3, quer dizer, e para defender, eu defendo num 4-3-3, eu defendo num 4-4-2. Por isso que eu fujo um pouco desses números, ele seja uma totalidade. E dentro disso, você tem que se defender muito bem, você tem que atacar muito bem, você tem que atacar defendendo e ao mesmo tempo em que você defende já se preparando para atacar. Por isso que eu tento aproveitar o máximo possível daquilo que o treinador anterior tenha nos deixado, tentando naturalmente colocar algumas condições que eu acredite e que sempre fizeram com que os meus trabalhos alcançassem resultados. Thiago acredita numa forma, Dorival acredita em outra. Eu acho que o importante é que o jogador se sinta confortável. Quando o Luiz disse que se adapta ao treinador, eu acho que é um pouquinho diferente. O treinador tem que se adaptar ao elenco que esteja às suas mãos. E para que isso aconteça, eu tenho uma ideia de jogo. Porém, caso perceba que eu precise de uma alteração, de uma mudança, eu tenho que fazê-lo o mais rápido possível para que eu consiga tirar e tentar extrair o mesmo máximo dessa equipe. Então eu acho que é nisso que o treinador tem que se basear para que ele possa de repente dar um passo e também ter o sentimento de que tenha que voltar atrás, ou um passo à frente ou um passo atrás, para que você possa acertar e encontrar aí sim o caminho que você acredite seja o ideal para a sua equipe. Boa tarde, Dorival. Tudo bem? André Almeida aqui do Sistema Verdes Mares. Primeiro, bem-vindo, sucesso para você nessa nova jornada e nessa retomada, né, de carreira. Tudo de bom. Dorival, queria fazer uma contextualização rápida aqui, que do ano passado para cá, o Ceará ele chegou na final da Copa do Nordeste, venceu o primeiro jogo, no segundo jogo em casa dependia apenas de um empate, acabou perdendo e perdeu nos pênaltis. Depois ele também perdeu a final do Campeonato Cearense, dependia de si para vencer o jogo, empatou com o maior rival e acabou não ficando com o título. Na Copa do Brasil, ele foi eliminado também para o maior rival, perdendo de 3-0. Na Copa Sul-Americana, liderou todas as rodadas. Na última rodada, dependendo apenas dele, acabou perdendo e não conseguiu a classificação também naquele momento. E no Campeonato Brasileiro, restando 2 rodadas para acabar a competição, ele dependia apenas dele para conseguir também uma classificação para a pré-Libertadores. Era o que o América Mineiro conseguiu, poderia ser o Ceará hoje ali naquela ocasião. Mas ele não conseguiu mais uma vez. Nesse ano, já foram 2 momentos em que o Ceará também dependia apenas dele, contra o Iguatu no Campeonato Cearense e contra o CRB na Copa do Nordeste. E não conseguiu alcançar os seus objetivos. E aí eu entro para a minha pergunta. Em vários momentos decisivos que o Ceará teve
nesses últimos 12 meses, em que ele dependia apenas dele, não conseguiu o seu principal objetivo. Diante disso, qual é a sua metodologia e a forma que você pretende trabalhar o aspecto de mentalidade desse elenco para que o Ceará possa crescer nos momentos de decisão e acumular resultados melhores do que esses recentes, todos eles recentes, né, no prazo de 12 meses para cá, do que eu citei agora? Obrigado. Olha, coincidentemente eu enfrentei uma situação como essa no Flamengo em 2018. As pessoas questionavam o elenco do Flamengo porque chegavam às semifinais de competições e não conseguiam, de repente, o último passo, que seriam as conquistas. E eu disse naquele momento que, a partir do instante que o Flamengo tivesse uma conquista, poderia ter uma sequência muito positiva de resultados em razão de todo o trabalho que estava sendo desenvolvido dentro do clube. E o que eu observei aqui apenas um dia após a minha chegada é que o Ceará está muito diferente daquilo que eu vi há alguns anos atrás. Talvez, e eu sei que esse momento seja muito doloroso ao torcedor, mas talvez seja um indício de que num espaço curto nós tenhamos uma virada de chave. E essa mudança, ela depende, aí sim, em razão do seu questionamento, depende também e muito da nossa mudança emocional, da nossa postura em relação a enfrentarmos alguns desafios que acontecerão aí à frente. Por isso que eu me sinto preparado para esse momento e espero poder ser útil, ajudando assim a minha equipe a fazer a melhor campanha possível, buscando, de repente, quebrarmos aí esses paradigmas que são criados no futebol e que às vezes incomodam e muito ao torcedor, mas que com certeza está aproximando o clube, de repente, de uma virada de chave. Quisera possamos estar participando desse momento. Queria te perguntar, sei que talvez seja até cedo a pergunta, né? Tá um pouco mais de 24 horas que Dorival chegou na capital cearense, chegou na cidade, mas como foi o teu primeiro contato com o elenco? Você já teve esse contato? E em termos assim de jogadores, você já conhecia aqui desses jogadores que estão no Ceará? Você já trabalhou com alguns em algum momento da tua carreira? Trabalhei com 3 jogadores, né? Com Vitor, com Richard, Wesley. Acredito que tenham sido os 3. Mas nós conhecemos a maioria dos jogadores. Eu assisti boa parte de todos os jogos do Ceará. Isso aí já há 2, 3 anos que eu venho acompanhando e muito todas as equipes do Norte e Nordeste. Eu acho que isso daí é uma obrigação do profissional. E, queira ou não, as competições são passadas a todos nós. Eu confio muito nesse elenco. Eu tenho certeza que o Ceará tem um time forte, um time valente, um time que já nos mostrou um lado muito positivo em outras situações, que de repente passa assim, como foi colocado, por um momento de instabilidade, mas o ser humano ele tem um poder de buscar um reequilíbrio, de buscar e de regenerar um momento de dificuldade, passando aí por essas situações, enfrentando essas situações e de repente dando uma virada ali na frente. Por isso que existe uma confiança muito grande que esse mesmo elenco possa nos dar uma ótima